De Brasília, a gente volta para o nosso estúdio em São Paulo, onde entra agora a Júlia do Ailib para nos ajudar a entender esse cabo de guerra do IOF. Júlia, boa noite para você. Eu quero te ouvir sobre uma espécie de beco sem saída, porque a equipe econômica está deixando muito claro o que vai acontecer se esse decreto de aumento do IOF for derrubado. O Congresso quer opções ao decreto. Agora, as opções não são muitas, né, Júlia? Se é que tem alguma. Não são muitas. Renata, boa noite para você também. Boa noite para você. Olha, a Haddad não quer que derrube o decreto. Gostaria até, inclusive, que ele valesse para esse ano e se discutisse algo para o ano que vem. O fato é, o Congresso não vai aceitar esse decreto. Eles vão ter que buscar uma maneira. E a equipe econômica tem restrições, porque para cumprir as metas fiscais, Renata, eles têm que cortar, eles têm que aumentar a receita, porque o gasto, lembra, arcabouço fiscal, a gente falou lá atrás, o gasto é em função da receita, tem que cortar, aumentar a receita e tem uma série de restrições constitucionais e restrições do próprio governo sobre onde cortar, a bancada mesmo, a esquerda, onde aceita, onde não aceita. Então, é uma situação muito difícil do Ministério da Fazenda. E o IOF foi o que eles acharam rápido ali, porque é um imposto que não precisa ser discutido o aumento dele pelo Congresso. Você vai pelo decreto, porque é um imposto regulatório, não é um imposto para arrecadar, é para organizar, regular o mercado financeiro. Só que como ele aumenta também, por exemplo, entre outras coisas, compra de dólar, cartão de crédito, uso de cartão de crédito fora, operação de crédito das empresas, foi todo mundo para cima do Congresso. Ali, Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, conversaram com o Haddad e falaram, ó, primeiro que está atropelando o Congresso, depois a gente não aceita mais aumento de imposto. E a Haddad deu entrevistas, inclusive para o jornal Globo recentemente, falando, ó, o Congresso tem que ajudar também gasta, tem as emendas e tal. E aí eles ficaram muito insatisfeitos com a Haddad, achando que a Haddad está terceirizando. Numa conversa que eles tiveram os três, o Haddad falou, olha, a máquina vai apagar, porque eu preciso cortar onde dá para cortar o pedacinho pequeno do dinheiro livre que sobra, e aí é luz, é combustível, é alguma coisa de investimento, vou ter que cortar tudo isso. E aí, no que ele ouviu dos presidentes da Câmara e do Senado, ó, se tiver, então, que parar a máquina para o Brasil fazer a discussão sobre cortes, vamos fazer a discussão sobre cortes. Enfim, para aumentar a receita, eles estão pensando ali em questões como tributação de BETs, eventual aumento para criptomoeda, da operação de criptomoeda, e as isenções fiscais, Renata, que sempre ficam ali no radar, que é passar a cobrar de quem paga menos tributo ou não paga tributo, mas tem uma resistência enorme do Congresso para isso. Júlia, a gente nunca deixa de pontuar aqui a parte de responsabilidade do governo nessa história. Ontem mesmo eu disse aqui no jornal que a equipe econômica tem uma dificuldade que vem desde o início do governo, que é a recusa do presidente Lula em aceitar qualquer corte mais estrutural de gastos. Agora, o Congresso tem a responsabilidade dele também e toda vez que ele passa a posar de fiscalista, a gente precisa lembrar que quando se trata dos recursos que ele manipula, ele não tem esse entendimento, né? Porque tem uma contradição aí, Renata, bem colocada, porque o Congresso vem com essa questão, precisamos cortar o ajuste fiscal, que é um discurso da maioria do Congresso hoje, mas precisamos cortar o dos outros. Não o nosso. O Congresso, de fato, colaborou com o governo em aprovação de reformas estruturais da economia, como a tributária, no próprio arcabouço fiscal. O Congresso ajudou, mas o Congresso tem, de fato, aí o governo tem razão quando reclama, tem um peso nessa fatura, que são as emendas. Olha só, o que vai ser cortado, a contribuição que o Congresso vai dar, vão ser esses 7 bilhões que vão ser congelados. Mas, Renata, são 50 bi. São 50 bi, gente, só para esse ano, de um total ali que o governo tem, mais ou menos, para gastar, como eu dizia, livremente, 230, um pouco mais do que isso. Porque, assim, o orçamento do governo é trilionário, mais de 1 trilhão, mas tudo congelado, você não pode mexer, tudo gasto obrigatório, tudo não. A maior parte disparada é gasto obrigatório. O que sobra, inclusive, emenda, é um pouquinho. E aí o Congresso vai lá e vai aumentando a emenda. Bom, Hugo Mota quer fazer o que dizem na linguagem de um limão, uma limonada. Ele quer aproveitar a discussão para fazer passar uma agenda que é uma agenda mais liberal e de cortes, como você falava, o presidente da Câmara. Então, ele quer agora aproveitar essa discussão do IOF para passar pontos como desvinculação de gastos, que são aqueles gastos obrigatórios de saúde com educação em relação à receita, quer tirar isso, quer desindexar, que é o aumento, por exemplo, de acordo com a inflação,
no salário mínimo, para alguns benefícios previdenciários. Quer também fazer a reforma administrativa, como você falou. Então, todo esse pacote, que é um pacote que tem resistência no governo e em setores da base governista à esquerda, é a agenda que o IOF está deflagrando agora via liderança à presidência da Câmara. Essa conversa vai longe e a gente retoma ela de alguma maneira nas semanas que vem. Júlia, muito obrigada. Obrigada, boa noite.